E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E aos seus criados lhe disseram: eis que em Edor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi e com ele dois homens, e os dois e de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor e disse: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele disse: como é sua aparência? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde. Mas nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executastes o fervor da tua ira contra Ameleque, por isso o Senhor te fez por isso hoje. E o Senhor te entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão dado aquele dia nem à noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse: eis que te deu ouvido a tua criada, a tua voz, e pus a minha vida na tua mão. E ouve a palavra que disse. Essa história, esse texto, esse contexto de 1 Samuel, capítulo 28, do verso 3 até o verso de número 20, gente, é uma questão sobrenatural, da qual a verdade é a verdade e a mentira é a mentira. O Senhor nosso Deus sempre abominou e abomina essa prática. Que prática, pregador? Da necromancia. O que é necromancia, pregador? Você não sabe?
Necromancia quer dizer consultar os mortos. Pode os vivos interceder por nós nessa vida? De forma nenhuma, gente. Só que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele conseguiu enganar a mente humana com as religiões que cultuam essa doutrina ao pé da letra. Agora, vê se pode você consultar um ente querido para saber o que você tem que fazer no cotidiano da sua vida. Porventura você não consultará o Senhor teu Deus? Pois bem, eis a questão do mundo. As pessoas não querem consultar a palavra de Deus, eles querem consultar espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E a verdade é essa. E é triste saber que as pessoas pensam que estão sendo orientadas por papai, mamãe, titi, vovô, vovó, irmão, irmã, tio, tia, primo, prima, porque na questão da mediunidade é o que eles ensinam, que você pode se aproximar de uma mesa, por assim dizer, branca, né? Que é o ritual, e eles ali consultam as entidades que jaz. E o Senhor Deus abomina ferrenhamente tal prática. E quem as pratica, infelizmente, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, Jesus é radical. Ele fala que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E uma delas é a feitiçaria, que tem tudo a ver com a necromancia, com a magia, com tudo aquilo que tem a ver com a bruxaria, a macumba, o espiritismo. Só que vocês não querem saber dessa verdade, né? Porque vocês estão até o pescoço nessas religiões, né? Mas o Senhor Deus vai te decepcionar naquele dia. Porque o mundo, gente, vai ser julgado pela palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento, ratificado com o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é a sombra do Novo, e os dois se fundem em um só livro, em uma cadeia temática de versículos e versículos que levam a todo tipo de qualquer contextualização exegética e hermenêutica. E, meu amado, regra número 1 de hermenêutica, a Bíblia, ela responde por ela mesma, ela não precisa de nenhum guru ou mentor para defendê-la, ela mesma responde por tudo. Então o perigo é esse. É quando você deixa de consultar a Deus e consulta os mortos. Samuel já tinha falecido, ó. E a vidente de Endor, que era uma mediunidade, invocou, entre aspas, o espírito de Samuel. Só que não era o espírito de Samuel, era um espírito demoníaco. Só que na linguagem espírita kardecista e de todas as religiões que seguem essa doutrina, eles falam que eram entidades, eram anjos de luz, eram guias espirituais. Eis o perigo, gente. Porque a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Você sabe o que é isso? Você não sabe. Você está brincando com fogo, meu irmão. Você está brincando com fogo, meu irmão. Postando nas redes aí essas mediunidades, essas cartas psicografadas e tantas coisas loucas da necromancia, que você não queira saber o quanto Deus se ira com isso, porque Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus morto, e vocês estão consultando, entre aspas, deuses mortos.